Mari, beijo Mari. Flávia, Elinha, minha madrinha. Márcio Malafaia, Maura, tudo bem, Maura? Mamãe não pode faltar, né? A Malafaia hoje chegou, em sábado falhou, mas hoje tá aí. Elaine também, não pode faltar, né? Falta a Elaine, minha mãe, eu vou embora. Lê, meu palhaço. Não tá escutando, Mari? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o volume. Aqui cada dia uma novidade que se for. Vamos ver se hoje funciona. Oi. E aí, Lilian? Tudo jóia, Pierre? Tá escuro, né? Tá escuro. Peraí, vamos ver. Teté. Vamos ler. Melhorou um pouquinho? Melhorou. É? Melhorou. É, a sua luz aí tá perfeita. A minha, de como tá atrás. Não, o meu aqui eu fico embaixo da luz. Eu preciso me iluminar. Tô ouvindo a Lilian, mas não tô vendo. Você não tá vendo ali? Agora. Ah. Não, que a Elaine tá falando que tava te ouvindo e não tava te vendo. Agora tá te vendo. Ai, porque tá escuro aqui. Cada dia é uma emoção. Melhorou aqui? Agora tá bom. Tá Tá? top. Tá bom. Então tá bom. Tudo bom, e você, Pierre? Beleza. Mari, agora tá bom o som, né? Isso aí, Mari. Dois feras, o Teté tá falando. Um fera, você, Pierre. Dois, Teté, só se for você e a Lilian, né? Não. Eu só tento não atrapalhar muito eles aqui, né? Ah, não. Depois, olha, o Pierre, mais umas lives aí, você vai ser contratado, cara. Você viu que a Globo hoje já me mandou, né? O que vai ter no Jornal Sim. Nacional? Pessoal. Você já tá quente demais, né? Tô eu e a Globo. Como diz meu primo, já sou um digital influencer já. Você já é, Pierre, com Ele tá me certeza. chamando de blogueirinho. Eu falei, não, blogueirinho não, né? Pô, digital influencer é legal. Né? É, você já tá com fontes muito quentes. Tudo que você falou lá. Não, muito bom. Vamos. E aí, sem som? Eu tô a cara do Galvão. Esse fone aqui é invocado, hein, meu? É, você conseguiu um fone joia aí, Pierre. Aqui eu não vou fazer propaganda, não, mas esse aqui foi os pontos do cartão. Teu patrocinador que... Tem um patrocinador. Eu pago todo mês e ele me dá R$1 por mês, ó. Mas vamos lá que já 35 já, senão esse assunto a gente não acaba em 1 hora, né? Tem coisa. A gente tava falando no final de semana aí, e acabou que a princípio a gente não ia nem falar desse assunto, mas foi um assunto que voltou e casou certinho pra gente falar dele, e é um assunto importante. Uhum. E você desenrola esse assunto com muita facilidade, né? Deus queira. Tava até anotando, tava anotando aqui pra fazer a introdução do tema, né? Eu coloquei aqui, ó, que hoje é engraçado, né? Que a gente vive num tempo muito doido, né, meu? Porque, assim, é aquela história, né? A quantidade de casamento tá diminuindo e divórcio aumentando, né? E é que nem eu brinco, apesar que a rede social diz o contrário, né? Você olha na rede social, tá tudo lindo, maravilhoso, todo mundo feliz, e a gente sabe que não é realidade, né? E aí eu tava puxando um pouquinho na memória aqui, sempre que a gente pergunta, mas o que tá acontecendo? Todo mundo fala o seguinte, né? Não, o problema é o tempo. Eu não tenho tempo para nada, não dá, é uma correria louca.
E aí aquilo, né? E chegou o corona, né, cara? Chegou o corona, ficou todo mundo isolado, dentro de casa, não tem pra onde ir. Então, assim, agora o tempo não é mais vilão, né? O tempo agora é seu amigo, né? E aí é que nem eu brinco. Então agora tá todo mundo feliz, né? Estamos vivendo felizes para sempre. O vilão foi embora, estamos todo mundo mocinho, né? Só E que aí, não, né? aí tem aquela brincadeira do Faustão, errou! Então, assim, errado, né, cara? Não tem ninguém vivendo feliz. E assim, eu tava até vendo que assim, o governo de São Paulo soltou uma cartilha, que eu até anotei aqui, ó, como lidar com a família e as emoções durante a quarentena. Olha É que loucura. mesmo, O eu não governo de vi São isso. Paulo soltou. E aí, assim, as escolas, hoje mesmo, chegou aqui da escola do Pierrinho, que os psicólogos da escola estão à disposição, para se a família precisar conversar. Então, assim, a gente vê que no negócio não tá. Aí a gente pega, o nosso amigo Bolsonaro já falou, meu, ó, vai aumentar a depressão, que esse negócio de pessoas ficar em casa, cara, vai aumentar a depressão, vai aumentar suicídio, então assim, meu, temos que ficar esperto. Eu falei, opa, o que tá acontecendo, né, cara? E aí aí o número que chamou a atenção, que foi até o que eu conversei com você, eu nem sei se esse meu amigo tá por aqui, que ele colocou no Facebook uma matéria do número de violência doméstica, que disparou durante a quarentena. E aí eu fui Janeiro buscar um pouco, aumento de 50%, eu vi. 50% no Rio, assim, é um absurdo. Então, assim, cara, 50% não é pouco, né? Ó, o Márcio tá Não, falando é que muito. já se matou 3 vezes. E aí vendo pra essa reflexão nossa de hoje, né? Que assim, o que a quarentena trouxe pra gente, né? Ela trouxe, meu, opção, então assim, pô, ficou top, legal, bacana, ou só trouxe estresse, né, cara? Porque assim, aumentar 30% o número em São Paulo de violência doméstica, 50% no Rio, que são os principais polos, assim, cara, é absurdo, né? Então, assim, é sobre isso que a gente vai fazer essa troca de figurinha aí hoje. Então, a bola tá contigo aí, toca daí. Então, e não é só no Brasil, né, Pierre? Eu estava vendo que, assim, nos Estados Unidos, o programa de violência doméstica também registrou mais chamados. Na Espanha, as chamadas para um disque denúncia de violência doméstica aumentaram 12,5%. Então, assim, no mundo inteiro esse fenômeno está acontecendo, né? E a pergunta que fica é assim: a sua família vai passar pela quarentena ou ela vai implodir? Então, pensando um pouco o que está acontecendo. Primeiro que eu acho que tem gente que, assim, romantiza um pouco a quarentena, né? Que legal, é lindo, maravilhoso, que a gente vai ter esse tempo em família, tal. Gente, é verdade que agora todo mundo tem mais tempo, mas assim, nós estamos confinados. Não são umas férias coletivas que a gente resolveu tirar em família e ficar em casa. Nós estamos confinados em casa porque existe uma ameaça externa e essa ameaça traz estresse para todo mundo, né? As situações, os sentimentos de medo, de angústia, de ansiedade que todos nós estamos vivendo num nível assim muito, muito, muito acentuado. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente entender. Tem o lado bom da quarentena? Tem, mas não vamos romantizar e falar assim, puxa, deveria ser tudo lindo, maravilhoso. Não, gente, tem um fator externo, tem um estresse externo muito, muito, muito forte, muito acentuado, que é essa ameaça sobre todos nós. Outra coisa é entender assim, os conflitos na família sempre existiram, né? Aquela coisa de família da propaganda, da margarina, né? A gente sabe que na vida real ninguém é. Então, em maior proporção ou menor proporção, sempre tem conflitos na família. Com a nossa rotina, todo mundo saía, voltava, tal, então as coisas ficavam mais disfarçadas, ou os conflitos não extrapolavam tanto, porque cada um ia para sua rotina, havia aquele tempo de distanciamento uns dos outros. Agora não. A gente está o tempo todo junto. Então, acho que uma primeira coisa que tem que ser colocada é assim, não fica desapontado se agora que você está convivendo em família, está parecendo assim muito difícil. Nossa, então é porque minha família está em crise. Meu, a gente, não sei, está todo mundo estressado aqui em casa. Calma, está todo mundo estressado no mundo todo, né? Porque
É claro que a gente não, tem fé, não a é gente sabe que né? Deus é soberano, mas a gente está vivenciando essas coisas, né? É. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Calma, 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 porque está todo mundo num processo assim de estranhamento. Agora, é claro, a gente pode tirar lições e desenvolver aprendizados nesse período. Vai depender muito da nossa disposição para isso. O que a gente está fazer com esse período, né? Então, começou a quarentena, e assim, eu acho que todo mundo teve essa sensação, né, Pierre? Ah, que legal, nós estamos de férias, não foi? A primeira semana não foi mais ou menos assim? A primeira foi top, a segunda já mais ou menos, a terceira. Não é? Agora a gente está quase um mês já confinado, então agora não estamos mais nessa sensação boa. A gente quer a nossa rotina de volta, essa loucura, quando é que vai voltar, quando é que não vai voltar. Então, assim, são fases que a quarentena tem. Agora que a gente está beirando um mês, alguns já estão mais de um mês, a gente está nessa fase de o estresse, porque a gente está cansado desse confinamento. Outra coisa que é muito estressante é a questão da renda para muitas famílias, né? Muitas pessoas já estão, além de todo o estresse de conviver junto, estão começando a lidar com perda de renda, né? Os autônomos que não estão tendo renda, aqueles que são assalariados que estão perdendo seus trabalhos, enfim, uma série de coisas acontecendo. Isso tudo vai aumentando o estresse. Então, gente, aí você fala assim, nossa, Lili, então vai implodir. Não, acho que não vai implodir se a gente tiver cabeça no lugar e entender que, assim, é uma tempestade que a gente está passando, é uma tempestade. Mas vai ser muito melhor ou muito menos difícil se a gente passar junto como família, né? É uma tempestade, eu comparo assim, é como se o barquinho de cada um de nós, se cada família tiver um barco, nós estamos no mar revolto. Porque é coronavírus, é recessão econômica, é aumento da criminalidade, você só ouve notícia ruim. Então, vai ser um período aí que a gente vai atravessar. Mas dá para passar esse período de uma forma a fortalecer a nossa família e sair melhor de tudo isso, né? Eu acho que uma coisa muito importante, Pierre, é a gente também entender assim, ó. Cada um de nós está vivendo angústias. É muito importante a gente, como família, ter um ouvido para acolher o outro. Então pode ser assim, que eu tô tirando de boa, entendeu? Não, porque já entendi, coronavírus é isso mesmo, tem que ficar confinado e tal. Mas pode ser que meu filho tá angustiado e que ele não tá colocando isso para fora. Ou que ele coloque isso para fora em algum momento. E aí a gente tem que ter um acolhimento de família, né? De não ver lá, não, pô, tá chorando por quê? Tá estressado por quê? O que tá te faltando? Não, gente, calma, vamos entender que a família deve ser um lugar também para a gente poder falar das nossas coisas. Que é muito legal quando a gente tem isso em família. Ontem mesmo era um dia que eu estava assim, bem angustiada, porque eu não sei como cada um está passando em relação a isso, mas eu tenho sentido angústias que eu nunca experimentei. Né? Quando você começa a ver o tamanho disso que está sobre nós. Semana passada eu dei uma pirada aqui em casa. Falei com as crianças, para! Semana passada foi tenso. Não é? Eu acho que assim... Não tem jeito, né? Tem hora que a gente dá aquela estressada mesmo, que assim, é um mês, assim, aqui em casa a gente tá fazendo quarentena mesmo, né, cara? De vez em quando a Elane vai no mercado, faz alguma coisa, mas assim, a gente tá aqui fechado dentro de casa, assim, chega uma hora que você fica doido, né, cara? Chega uma hora que a gente começa... Eu brinco que chega uma hora aqui que o cachorro queria comer o periquito, eu queria comer a calopsita queria comer eu e a Elaine. Tava todo mundo num estresse gigante, que é normal, né? Normal. Normal, eu acho que isso a gente tem que entender. É normal, Pierre, é normal. Eu acho só que é isso, a gente tem que ter esse espaço até para manifestar o nosso estresse. Quando as famílias não têm isso, e talvez algumas famílias que entraram nesse confinamento já vinham em uma crise, não tinham uma comunicação legal, não tinham um diálogo, então aí essas coisas acabaram ficando mais acirradas. Mas assim, não vamos dizer assim, então não tem jeito. Sabe, eu queria muito que nessa noite, quem está nos ouvindo,
que talvez esteja passando por um momento em família que fala assim, meu, não vejo a hora de acabar essa quarentena para eu me separar. Eu não aguento mais esse marido, eu não aguento mais essa esposa, eu não aguento mais esses filhos. Eu queria muito que você começasse a encarar de maneira diferente. Porque crise no ideograma chinês tem a ver com risco e oportunidade. E essa pode ser uma grande oportunidade de ter tua família restaurada. Se a gente tiver a fim de fazer isso, né? Então, enfim, esse espaço de acolhimento das nossas emoções, eu acho que é muito legal que a família tenha. Que os teus filhos, que a tua esposa, que o teu marido possa dizer assim, gente, eu tô angustiada. Eu tava contando, né? Ontem eu tava muito assim, aí sentamos para tomar o café da manhã, o Aldo olhou para mim e ele falou assim, Lilian, o que você tem? Eu desabei a chorar, era tudo que eu precisava naquele momento. Entendeu? Ele viu pelo meu olhar que como estava difícil para mim, me abraçou, orou por mim. Então, assim, sabe, como foi importante para mim poder ter no marido esse acolhimento. E pode ser que teu filho tá assim. Quem tem filhos pequenos, por exemplo, né? As crianças não estão sentindo nada, elas estão sentindo tudo, gente, né? Você vê a reação de algumas crianças, você já viu? Tem um áudio bem engraçadinho que circulou logo no começo da crise, que era uma menininha que ela falava assim, vó, hoje eu não vou na aula porque o coronel vírus está matando todo mundo. Vocês lembram disso? E esses dias, minha irmã estava contando que ela tem uma vizinha pequenininha, de 6 anos, e a minha irmã falou, olha, não pode chegar muito perto por causa do coronavírus. A menininha tapou os ouvidos e falou assim, eu não aguento mais ouvir falar desse coronavírus. Então, gente, a gente tem que dar uma atenção, seja se seu filho é uma criança, seja se ele é um adolescente, seja se ele é um adulto. Todos nós estamos passando por isso. É importante que a gente tenha um momento que a pessoa possa extravasar. Eu não estou aguentando mais, é muita tensão, eu estou com medo de morrer, eu estou com medo de alguém morrer. A gente precisa botar essas coisas para fora, para ficar mais palatável, né? Da gente poder viver isso. Outra coisa que é importante é respeitar o espaço alheio. Então, assim, tá todo mundo em casa, né? Independente do espaço que a gente tenha, é muito legal a gente, respeitar o espaço do outro. Então, assim, só tem um lugar para assistir filme na casa. E aí alguém domina. A pessoa senta ali e pronto, tem que ser o filme que ela quer, na hora que ela quer. Isso é legal? Não é legal, né? Então, a gente precisa respeitar o espaço alheio. Ó, se é um espaço agora que a gente vai ter que compartilhar, então vamos compartilhar, vamos fazer um esqueminha para que cada um possa usufruir desse espaço de uma forma legal. Uma coisa legal também que está acontecendo, e que fica como dica, se não está acontecendo na sua casa, é legal que aconteça, tem um revezamento das tarefas domésticas. Não é legal isso, Pierre? Não? Olha, eu não combinei com a Elaine, hein? Ô, Lília, a Elaine pensa que eu sou a estrela cadente. Ela não pode me ver que ela faz um pedido. Ela não te pode ver sem nada no sofá, é isso? Ela não pode me ver que ela faz pedido. Faz isso, não dá. Não, mas assim, brincadeira essa parte. Estrela cadente. Estrela cadente. Pode ver, faz pedido. Quer alguma coisa. Mas assim, é bacana. O Márcio é o rei da louça. Toda hora tá lavando louça. Então, assim, mas isso é verdade. A gente tem que fazer esse revezamento na medida do possível, que assim, tem que ter, né? Porque senão ninguém aguenta. Porque é aquilo que eu falo, a gente tá vivendo uma situação que assim, a gente nunca viveu, ninguém nunca viveu essa situação, né? Porque assim, é um negócio doido, né? Porque assim, imagina, a esposa fica em casa, ela não trabalha fora, trabalha em casa, ok. Só que assim, o marido sai de manhã para trabalhar, tudo bem, o marido está desempregado, fica em casa, ok, mas assim, alguma criança sai, alguma coisa, você tem uma liberdade, eu vou lá fora dar uma volta, levar o lixo, sei lá, assim, você vai dar uma volta e comprar um pão na padaria, e assim, é coisa que a gente fica nessa tensão, e assim, você fica, é tudo muito doido, né? É que nem eu falo, meu, a Elaine aqui, cara, as crianças dormem em casa às 3 horas da manhã,
Então, assim, meu, eu brinco com ela, falei, Elaine, essa bola é sua, porque eu aguento até uma, duas, três é demais, né? Então, assim, ela vai com as crianças. Então, assim, no outro dia de manhã eu levanto, se eu for levantar ela junto comigo, coitada, ela vai morrer, né? Então, assim, a gente tem que ter essa parceria, porque senão não tem como, né? Ninguém aguenta, né? A Elaine tem Exatamente. que entender, né? Então, essa divisão de tarefas que talvez não acontecia, né, quando cada um tinha a sua rotina, porque talvez o filho até não tinha muito tempo para ajudar, tal. Agora é legal que aconteça, né? De uma forma saudável, prazerosa, entendendo que assim todo mundo tem que estar responsável pelo ambiente, né? Senão vai sobrecarregar alguém, né? E normalmente é a mãe ou é a esposa que vai ter que fazer tudo e ela vai ficar muito mais estressada ainda. Então, acho que assim, é legal fazer isso numa atitude positiva, né? O que cada um gosta de fazer. Tem gente que não vai gostar de cozinhar nunca, mas tem alguém que gosta de cozinhar. Então, começar a fazer esse compartilhar das tarefas, eu acho que é bem legal e que é uma coisa que pode funcionar muito bem nesse momento. Agora, também, a gente tem que tomar o cuidado, assim, de não fazer a casa virar uma empresa, ou um quartel, ou uma escola. Sabe, tipo assim, o filho tá vindo, né, muitas lições pela internet e tal, e aí você sentar com o filho e querer que ele faça tudo naquele dia, porque ele tem que dar conta de tudo e não sei o quê, papapá. Ou então, né, a mãe que se coloca como um sargento, assim, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Gente, pensa, nós estamos confinados, nós já estamos estressados. Se a gente não se sentir bem na casa, no ambiente que é nosso, o negócio vai implodir. Entendeu? Esses dias eu vi um vídeo de um cara, o idioma era espanhol, eu não sei quem ele é, e ele falava isso, que ele e a mulher dele têm filhos pequenos e que eles resolveram não fazer da casa uma escola. Que as crianças iam fazer, sim, algumas lições, mas que eles entendiam que algumas coisas iam se perder nesse processo, mas porque eles não queriam obrigar as crianças a ficar aquela coisa, sabe, obrigação, você tem que dar conta de tudo, porque, gente, vamos respeitar aquilo que eu falei no começo, o momento que cada um está vivendo, né? E as crianças também estão sob estresse, né? Elas também ouvem falar que tem um coronavírus, que mata, que morre, que fica doente, então, quer dizer, tudo bem a gente cobrar algumas tarefas, mas não querer que elas façam tudo. Não transformar a nossa casa num quartel-general nessa hora, sabe? Divisão de tarefas, pá, 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 pá. Gente, acho que tudo tem que ser feito com equilíbrio. A casa não pode perder, porque agora é o que todo mundo fala, nossa casa virou tudo, né? Nosso ambiente de lazer, é onde a gente dorme, é onde a gente come, é onde a gente habita, a casa virou tudo, é o restaurante, é o shopping, é tudo. E é legal que seja então, é legal que seja um ambiente legal. Então, não ir para esse extremo, sabe? De chegar a um ponto das pessoas que estão na casa não se sentirem bem, não se sentirem em casa, né? Porque elas não têm outro lugar para ir. E vai ser muito chato isso. Não tem como. Né? Essa fase, né? Se a casa não for acolhedor, você tá lascado, né? Porque você não tem bom dia, né? Exatamente. Perfeito. Assim, a casa, mais do que nunca, tem que ser um lar, né? Tem que ser um lar, mais do que nunca. Mais do que nunca. Tem um pensador, um escritor, o Brennan Manning, ele escreveu assim: passaram a ser estranhos de si mesmos, gente com endereço, mas nunca em casa. E eu, quando eu li essa frase, eu falei assim, nossa, isso é muito real. Ó. Passar a ser estranhos de si mesmos, gente com endereço, mas nunca em casa. Então, a gente está tendo uma oportunidade muito valiosa de mudar essa história. De voltar a estar em casa, né? Outra coisa que é importante também a gente observar é que, assim, cada um tem que ser respeitado nas suas preferências e na maneira como quer gastar seu tempo. Então, tem uns que gostam de ler, tem uns que gostam de assistir séries intermináveis, né? Tem uns que gostam de fazer atividade física, arranjar um canto na casa para fazer atividade física. Então, é muito importante respeitar. Pode ser que eu não curta nada do que meus filhos estão fazendo, mas eu tenho que respeitar que eles estão preenchendo o tempo da forma como eles acham mais prazerosa, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E não querer arrastar as pessoas para fazerem tudo que a gente faz, ou, enfim, tentar ter momentos em família, mas combinando o que a família gosta de fazer, o que é comum para todos, né?
E não querer obrigar que a família vai ter momentos junto, fazendo coisas que um, de repente, não gosta. Porque isso não vai ser prazeroso nem um pouco. Tem uma questão mais complexa, que é assim, quando a casa é pequena. Então, eu tenho ouvido vários psicólogos e gente da área falando, né, que o confinamento, para quando você tem um ambiente muito pequeno, ele fica mais estressante ainda, né? Moram, sei lá, várias pessoas, 6, 7 pessoas, numa casa que são, sei lá, 3 cômodos, aí fica até mais difícil. E aí uma dica que um dia eu vi uma médica falando, eu achei muito legal. Olhe para a janela. Mesmo que você não consiga ter muito espaço dentro da casa para você, vai algum momento do dia e olha para a janela. Porque o olhar para a janela amplia o seu horizonte. Bom, e quem olhou para a janela hoje, no final da tarde, viu um pôr do sol belíssimo, né? Não sei quantos olharam. Tava bonito, né? E eu Não perdi. Eu não sei o que eu arrumei da vida, eu perdi o pôr do sol. Sério, Pierre? Todo mundo colocando foto. Falei, meu, onde foi esse monte de foto que todo mundo tá tirando? Aqui no Brasil. Falei, perdi. Vacilei. Você vacilou, Pierre, porque tava muito lindo. Essa dica que deu é sensacional, porque isso é verdade. Porque tem hora que a gente tá aqui, aí você vai, olha pra janela, você dá uma... A cabeça vai longe, né, meu? Você fica ali viajando, olhando pra nada. E assim, você dá uma... Sai tudo, né? Dá uma desparecida legal, né? Porque a gente não pode sair, é o que você falou, a gente não pode nem ir na padaria comprar um pão, né? A gente tá regrando as saídas. Cada vez que você sai, você tem que voltar a fazer aquela descontaminação. Então a gente pensa 10 vezes antes de sair, né? Isso, além do medo, todo o ritual que tem depois já fala, não, desisto. Então é isso aí, olha pra janela. Entendeu? Mesmo que não tem muita gente passando na rua, mesmo quem mora em prédio tem uma visão mais privilegiada porque vê de cima, mas mesmo que é casa, que não tá passando muita gente, mas assim, dá uma arejada, olhar pela janela, né? Eu também me chamou a atenção um dado lá da China, numa das províncias lá, que estava tendo tanto divórcio, está tendo, né, tanto divórcio, que os cartórios ali da cidade não tinham mais agenda para os divórcios nas próximas semanas. Assim que passou a quarentena, as pessoas saíram da quarentena se divorciando. Olha que triste isso. Não doideira, é? né? Parece mentira, né? Parece história mesmo, né? Em vez de celebrar, né? Falar assim, ufa, passou, graças a Deus, passamos esse período. Em vez de celebrar, as pessoas passaram a quarentena e querem se separar. Né? E ontem ainda eu conversava com um casal, com a esposa, e ela me falou isso. Eu não vejo a hora de acabar essa quarentena para a gente poder dar um rumo, cada um dar um rumo na sua vida. Isso é muito triste, gente, né? Mas eu sou uma pessoa, assim, eu acredito em milagres. Eu acredito que o mesmo Deus que está fazendo milagres lá nos hospitais, nas UTIs, sabe? Que a gente vê todo dia, graças a Deus, pessoas que, né, contraíram o coronavírus, deixando os hospitais, deixando as UTIs, vindo para casa, porque Deus está fazendo muito milagre no meio de tudo isso. Claro, tem pessoas morrendo? Tem, mas tem gente que não está morrendo. Então, eu acredito que Deus está fazendo isso também dentro das casas. Tem muita gente que está agora sofrendo com violência doméstica, tem gente que está querendo separar, mas eu creio também que Deus vai usar esse período para trazer restauração para as pessoas, dentro das suas casas, sabe? Que as pessoas vão olhar uma para outra e falar assim, meu Deus, o meu marido, ele tem esses defeitos, ele tem essas coisas que eu não suporto, mas, meu Deus, eu tô no início de perdê-lo. Olha esse vírus terrível, né? Olha essa ameaça externa que existe. Cara, eu vou batalhar pelo meu casamento, né? Há uma coisa lá fora que a gente não controla, que se chama coronavírus, que a gente está tomando todas as precauções, mas todo mundo sabe, a gente não está 100% isento de se contaminar. Agora, aqui dentro de casa, depende muito de nós, né? Então, quando os defeitos do teu marido, da tua esposa, do teu filho, assim, parecerem tão
gritantes, que você fala assim, nossa, eu não consigo tolerar isso, eu não consigo conviver com isso. Para pensar. Diante de tudo que a gente está vivendo, será que esse defeito, que essa característica é tão relevante assim? Será que não dá para a gente ter uma forma da gente aprender a lidar com isso? Pensando em nós mesmos, será que não dá para a gente aparar umas arestas na gente mesmo e começar a mudar algumas coisas? Né? Talvez você tenha feito teus propósitos da quarentena. Ah, eu vou ler tantos livros, eu vou aprender a cozinhar, né? Eu vou dar um jeito de fazer atividade física todo dia. Beleza, tudo isso é muito bom. Aí eu vou assistir aquelas séries tais que eu queria assistir, eu nunca tive tempo. Tudo isso é legal. Por que a gente também não faz um propósito de vida para essa quarentena e pensa assim, nossa, tal coisa eu tô minando meu relacionamento. Tal coisa que eu faço não é legal para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos. E eu, cara, nessa quarentena eu vou fazer um propósito e eu vou mudar. Acho que seria muito legal se a gente fizesse um propósito de vida de uma mudança. Não estou falando de mudar a vida toda, não. Mudar uma coisa. Você fala assim, isso vai me trazer uma relação em família melhor, né? Eu acho que seria muito legal, Pierre. Aí sim, eu acho que estaria valendo o que eu tenho visto muita gente falar, eu quero sair dessa quarentena melhor. Eu quero sair dessa quarentena tendo aprendido alguma coisa. Eu quero sair disso tudo melhor. Mas esse eu quero tem que vir acompanhado com eu faço. Senão fica só Sim. um ideal, né? Então, assim, eu quero, então eu vou fazer. Desculpa, te cortei. Até a Elaine tá falando aqui, né, que chegou o momento de viver na alegria e na tristeza, né? E até teve um outro comentário mais em cima, acho que foi da Mari, que ela falou que, assim, agora na quarentena ela tá conhecendo mais o marido dela, né? E, assim, obviamente que isso tem o lado do conhecendo mais, que é aquilo do mais os defeitos, mas também você tá conhecendo mais as qualidades, né? Então, tem um inimigo aí, vamos dizer assim, comum para todos nós, né? Que é o corona. Então, assim, algumas coisas, assim, é o que você falou, ficam pequenas, né? Então, assim, diante da ameaça do corona, então algumas coisas que te irritam, então, sei lá, é deixar a toalha molhada em cima da cama, isso fica pequeno, né? Porque você fala assim, meu, tem algo tão cruel lá fora que, assim, isso aqui é beleza, enche o saco, mas, assim, tranquilo, segue o jogo, né? Você começa a ter mais jogo, você não estressa tanto com algumas coisas, né? Exatamente, isso aí que você falou, a mudança de valores e de prioridades, né, Pierre? Eu acho que, assim, é bem o que você falou, a toalha molhada em cima da cama. Numa situação normal, como a gente vivia, nossa, isso era motivo para, não é? Panar! Meu, agora, olha, acho que a gente consegue até pensar, que legal que meu marido tá deixando a toalha molhada em cima da cama, ele tá bom, ele tá saudável, graças a Deus, né? Que bom que a minha mulher é uma chata e fica me pedindo coisas, porque ela tá bem, ela tá saudável, ela tá aqui em casa comigo, graças a Deus. Porque, sinceramente, Pierre, a gente sabe, tem famílias que já estão lamentando as suas faltas, as suas ausências, né? A gente não tem que chegar num ponto desse para falar, puxa, como a pessoa me fazia falta. Não. Sim. É aquela história, né, que a gente valoriza... Ixi, cortou. Aquela história que a gente valoriza depois que a gente perde, né? Então que a gente possa aprender a valorizar antes de perder, né? Porque se a gente não pode esperar chegar nessa parte de você perder alguém para você aprender a valorizar, né? Então que isso fique de lição. A Lília acho que travou, foi a Lília ou fui eu aqui? Ou já. Só ver se ela tá voltando aqui. A Lília caiu, mas ela já tá... Nossa, eu tinha caído, né? Eu tô bem aí, né? É a Globo que me cortou. Ó. Você fica assim com os caras da Globo, Ó, inteiro. aí eles me cortam.
Eu queria também, a gente, um tempinho de papo, falar para as pessoas mandarem perguntas, se elas tiverem perguntas e de repente, né? Deixa eu só ver se ela tá entrando aqui, que ela pediu a conexão aqui. Vamos ver se tá chegando. Vocês não estão me ouvindo, Pierre? Então, Lília, que eu tô falando aqui que assim, que a gente, não, mas a internet tá horrível. Tá vendo? E eu tô te Você tá me ouvindo, ouvindo? mas o pessoal não tá me ouvindo. Você tá me ouvindo? Sério? Sim, eu tô te ouvindo. Deixa eu ver com a minha assistente aqui. Deixa eu ver que a Elaine aqui se voltou. A Elaine não falou nada, acho que voltou, Lília. Vamos lá. Vamos lá que eu acho que voltou. Eu tô te ouvindo. Acho que sim. Eu tô te ouvindo bem. Vambora. Eu falei para as pessoas também que tiverem perguntas, se elas quiserem escrevendo alguma coisa aí, ou algum aspecto que queira que a gente comente, a gente ainda tem um tempinho, a gente comenta, né? Agora estão ouvindo. Agora voltou. Então, a gente estava falando justamente disso, de fazer um propósito de mudança, né? Cada um fazer um propósito de mudança e de deixar em segundo plano coisas que de repente não tem tanta importância agora, né, Pierre? Essas picuinhas do dia a dia que iam enchendo o copo muitas vezes, eu acho que agora, gente, não é? Nosso propósito é sobreviver. Que realidade, é a hora da gente começar a enxergar o copo meio cheio, né? Porque o copo, porque tem duas opções, ou você enxerga meio cheio ou meio vazio. Então, assim, agora é a hora de enxergar o meio cheio, né? Então, assim, aquilo que eu tava falando, acho que a hora que você caiu, não sei se chegou a ouvir, eu tava falando assim, agora é a hora da gente fugir daquela história, né? Que assim, a gente só reconhece depois que a gente perde, né? E assim, a gente tem que valorizar antes de perder, né? Então, assim, que isso sirva de lição pra gente, assim, cara, eu vou valorizar minha esposa, valorizar meu filho, valorizar minha filha, meu marido, minha mãe, e assim vai. Cara, eu não vou esperar perder pra eu valorizar. Então, assim, que isso sirva de para todos nós, né? Pergunta, manda aí, manda bala. Lilian, manda daí. Eu acho que também é um período, como eu já falei um pouco aqui, para a gente fazer coisas prazerosas juntos, né? Como eu falei, para não deixar a casa virar um quartel, uma empresa, só assim, obrigação. Claro que cada um está trabalhando de casa, os filhos estão estudando de casa, a vida não parou em casa, né? Mas é legal a gente ter pelo menos um momento do dia ou no final de semana, até aquele momento que, vamos fazer alguma coisa que a gente gosta? Ou é assistir um filme, ou a família gosta de cozinhar junto, ou vai fazer um churrasco mesmo que tá só a família. Falando comer lá. Comer é uma coisa muito legal de fazer junto, né? Muito bom, né? Ou vai ver de fotos antigas, né? Quem ainda tem as fotos lá em papel, vai pegar as fotos para ver. Enfim, sabe? Vai jogar um jogo de tabuleiro que não joga há muito tempo. Eu acho que, assim, é muito legal. Até para a gente desintoxicar um pouco de coronavírus, né? Outra coisa também, embora eu sou jornalista, mas eu tenho que admitir isso, a gente ficar nos noticiários em tempo integral, gente, é um veneno para a saúde mental, né? Eu acho que todos nós começamos assim, não foi? Quando começou esse negócio de coronavírus, a gente grudava na televisão, na internet, era o tempo. Eu percebi, conversando com vários amigos e amigas, eu percebi que todo mundo estava nessa live. Chegou uma hora que eu assistia Globo News, Record, não sei o que lá, CNN, ficava passando de um pro outro. Eu falei, parei com isso aí. Eu falei, não foi dá, senão você fica louco, né? Você fica louco. Porque agora, infelizmente, é bem isso que você colocou lá na tua chamada. Números de casos aumentando, né? Políticos se desentendendo. Não muda. Então, assim, gente, a gente tem que... As medidas que a gente tem que tomar, a gente já sabe, não é? Como a gente tem que se precaver. Álcool gel, não pode sair, usa máscara, não sei o que. Eu tô vendo que tem gente falando, eu quase pirei. É todo mundo. Então, assim... Não pega a família, o que a gente gosta de fazer junto é sentar para assistir todos os jornais. Não, gente, essa família vai adoecer tudo junto. Vai, essa vai.
Essa vai, né? E toma cuidado também para não trazer esses assuntos para a hora das refeições, para a hora que a família tá junto, entendeu? Aqui em casa no começo estava assim, a gente sentava para comer e você viu tal notícia, coronavírus e tal. Até que o Guto, que está mais estressado com isso, falou, gente, toda vez que vocês vão ficar falando de coronavírus, eu não vou mais comer com vocês. E aí caiu a ficha, né? Tipo, nossa, realmente, a nossa vida agora se limitou só a coronavírus? Não, gente. Gira em Né? torno do corona, não tem jeito. Mais coisa para a gente fazer e para a gente curtir junto, né? Além do coronavírus. Então, eu acho que é fundamental isso, esse tempo de noticiário. Outra coisa é que nós estamos reaprendendo que a casa é um lugar de pertencimento. E isso é muito legal, porque essa necessidade de pertencimento é algo básico do ser humano. E do jeito que a gente estava vivendo, muitas vezes a casa para nós era só um motel, um lugar que a gente passava a noite, sabe assim? É um lugar que eu chego, faço as minhas refeições, tenho comida lavada, comida feita, roupa limpa, e no dia seguinte vou embora. Então a casa estava assim, meio um hotel, uma pousada, um negócio assim. Para muita gente estava assim. E agora que a gente está convivendo junto, que a gente voltou para casa, e voltar para casa, na verdade, é nos voltar para nós mesmos, eu acho, a gente está de novo tendo essa sensação de pertencimento. E isso é muito bom. Eu tenho uma família, eu pertenço a essa família, eu pertenço a esse lar. Né? Como eu disse, é claro, tem gente que está nesse tempo está implodindo, porque não está sabendo lidar com seus próprios conflitos. Mas eu acho que a gente pode sim aprender. Eu acho que esse tempo. Fala, Pé. É aquilo, né, Lilian? É assim, do limão você fazer a limonada, né? Porque assim, às vezes você já vem com. Você já tá todo. É aquilo que a gente conversou na sexta, no sábado, não lembro, que assim. A verdade é que o corona ele trouxe luz para muita coisa, né? Então, assim, coisas boas, ok, mas assim, se a família estava implodindo já, esse processo agora foi péssimo, porque assim, vai virar uma bomba. Então, assim, aí a vantagem é aquilo que aí a situação que a gente tem que fazer é aquilo que você falou, né? Assim, diante dessa situação, esse problema que está implodindo minha família, vale a pena a gente ficar brigando por isso, implodindo por isso? Então, assim, agora é hora que o Ned se unir e ir para cima, né? Porque assim, não dá pra gente ficar nessa, né? Temos um inimigo em comum, né? Que é o corona. Exatamente, exatamente. Então, o meu marido não é meu inimigo, a minha esposa, meus filhos, né, gente? Eu acho que, olha, é um processo, Pierre, assim, que a gente vai ter perdas. A gente já está tendo, né? Deus queira que as nossas perdas se limitem às perdas financeiras. Eu sei que quando eu falo isso, deve ter muita gente falando, não, você não está na minha pele, você não está vivendo o que eu estou vivendo, Lília. Não, eu já tinha sido demitida há um mês atrás, né? Então, para mim, antes de coronavírus. Então, assim, eu já estou na pele de alguém que estava fazendo ajustes. Eu já estou na pele dessas famílias que estão fazendo ajustes. Então, veio o coronavírus, a situação pode só se agravar no caso da minha família. Mas eu penso assim, meu Deus, se as perdas forem financeiras, tá bom demais. Já vou ter muito para agradecer, né? Agora, puxa vida, eu acho que tem uma chance da gente sair mais fortalecido de tudo isso, ou dessas perdas impactarem menos a gente, se a gente estiver junto, né? Se a gente descobrir como é importante ter a família junto em todo esse processo. Então, aquelas famílias que você falou, Pierre, nossa, o negócio já tava ruim, agora está implodindo, eu volto a dizer, tem solução, tem saída, sabe? Tem escape de Deus para essas famílias. Eu acho que tudo passa por querer, assim, arregaçar as mangas e falar assim, puxa, já que agora eu estou vivendo em família, eu não quero que minha família seja destroçada. Então, se eu tenho que começar a mudar para que a nossa convivência seja melhor, eu vou começar a mudar, né? Eu, como esposa, como marido, como filho, sabe? Dá para começar a mudar. Dá para começar a mudar em pequenas coisas que podem fazer
grandes diferenças, né? Uma coisa importante também, eu acho que é assim, aproveitar esse momento e conectar-se com as pessoas da família, porque como cada um tem o seu dispositivo móvel, né? Como cada um tem o seu ambiente, cada um tem o seu quarto na casa, tal. Muitas vezes a gente está vivendo esse período da quarentena, mas estamos totalmente isolados, né? Aquela coisa. Às vezes a família não faz nem a refeição junto. Antes não dava, né? Porque cada um comia numa hora, cada um estava em casa numa hora. Agora não tem essa desculpa, né? Então, minimamente, que a família faça as refeições juntos, sem celular, sem televisão, sabe? Conversando. Acho que pelo menos isso. Que pelo menos no período das refeições a família se junte. Né? Além, é claro, do que eu falei daquele tempo extra que a gente vai fazer alguma coisa que não seja só comer. Mas assim, fazer esse exercício de fazer da refeição um momento prazeroso, sem notícias, sem celular, sem, sabe, tá ali, mas tá conversando com outra pessoa que nem tá ali. Então, eu acho que isso é fundamental. A gente não ficar nessa quarentena enclausurado, cada um de nós no seu quadrado, né? E não interagir um com o outro. Eu acho que esse período pode ser bem bacana se a gente redescobrir algumas coisas. E é isso. Eu queria, assim, dizer que talvez algumas pessoas estejam me ouvindo e pensando assim: ah, Lili, é muito fácil falar de mudar quando não é você, né? Não, eu sei que mudanças são um processo doloroso. Eu acho que uma das coisas mais difíceis para nós é mudar. É muito fácil a gente mudar o outro, não é? O outro a gente tem na ponta da língua. Se te perguntarem o que sua esposa precisa mudar, o que seus filhos precisam mudar, a gente sabe, não sabe? Mas, como eu falei, eu acho que esse período deve ser um período da gente olhar para dentro de nós mesmos também. E pensar assim, o que eu preciso mudar? E aí, talvez você se depare com a seguinte questão: nossa, como é que eu vou mudar sozinho? Aí eu queria deixar uma dica para você. Não tente fazer isso sozinho, mas peça ajuda de Deus. Ele está totalmente interessado em mudar as nossas vidas, em mudar a história das nossas famílias. Eu acho que mudar sozinho, nessa coisa da autoajuda e tal, pode até ser que alguns pontos da sua vida você consiga. Mas tem certas coisas que são, assim, tão enfronhadas na gente, que a gente precisa da ajuda de Deus. E aí é muito legal quando a gente pede a ajuda dele, porque ele realmente vem nos ajudar e nos fazer enxergar de forma diferente. Então, como eu falei no início, essa crise é risco e oportunidade. Para sua família vai ser o quê? Risco dela se romper, se quebrar, se perder? Ou vai ser oportunidade de repente, vocês saírem de tudo isso como uma família diferente, né? Eu acho que está muito na nossa mão. É o que você falou, né? Assim, é complicado você falar que você tem que mudar, né? Porque assim, é uma quebra de paradigma, né? Porque normalmente você está acostumado a acusar o outro, né? Apontar o dedo, né? Assim, quem que tá errado? A Elaine. E perguntar para ela, fala, Pierre, e assim vai. Mas assim, se cada um fizer a sua parte, assim, a gente consegue o que você falou, né? Assim, agora é a hora de fazer diferente. Até porque aquilo, cara, estamos todo mundo trancado dentro de casa. Então, assim, vamos tentar mudar alguma coisa pra gente viver bem, pra conseguir, assim... É o que você falou, que assim, tinha uma frase de um antigo chefe meu que ele falava o seguinte, que pequenas atitudes fazem a grande diferença. Então, assim, essa frase eu ouvi uma vez, é perfeita, falei, é verdade, porque assim, uma pequena coisa que você faz, cara, vai ter uma grande diferença, né? E aí é uma grande diferença na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento com Deus. Então, assim, é o que você falou, Deus, ele tá interessado em mudar cada um de nós, né? Isso é fantástico, que a gente tenha realmente a gente tem essa vontade de mudar, porque é óbvio, né? Deus é respeitoso, né? Ele vai respeitar a sua vontade. Se você não quiser mudar, não tem jeito. Mas se você quiser mudar, ele vai te mudar. Aí tem uma pergunta aqui, Lilian, do Nilson, lá da Church, que ele está perguntando o seguinte, acho que você já falou um pouquinho, se você puder falar um pouquinho mais, sobre as notícias, né? Que a gente acaba se contagiando um pouco. Então, você falar um pouquinho disso. Eu acho...
Eu acho que é assim, a gente tem que saber o básico, não é que a gente vai se alienar e você não vai em nenhum momento do dia saber nada, né? Eu, pelo menos, tenho feito isso, assim, em algum momento do dia, eu ou sento para assistir parte de um telejornal, ou sento para ver algumas notícias ali que chegam no celular, em algum momento do dia. Eu, particularmente, nem estou fazendo isso perto do horário de dormir, porque quando eu fazia isso perto do horário de dormir, eu percebi que eu demorava para dormir, entendeu? Somos Porque você dois. acaba. Eu faço isso um pouco antes, um pouco depois do almoço e tá bom, né? Isso, porque às vezes acaba até atrapalhando o nosso sono, você vai ter pesadelo com coronavírus, né? Então, eu acho isso. Escolhe um momento do dia aí para você se informar. Mas, assim, já vi muita gente falando sobre isso também. Em como as notícias em demasia estão deixando as pessoas doentes emocionalmente. Está aumentando. Bom, a gente está vivendo um período assim que os psicólogos estão atendendo muito mais. Eu tenho amigos psicólogos e eles falam, porque eles conseguem atender, né, virtualmente, e eles falam que o número de atendimentos aumentou. As pessoas estão muito mais com crise de pânico, com crise de ansiedade, com, enfim, com transtornos, porque é aquilo que a gente conversou no começo. Dizer que nós não temos medo, eu acho que isso é utópico. Eu não sei se tem alguém que está passando por tudo isso sem ter medo. Olha, glória a Deus, eu queria conhecer essa pessoa. Não, né? Queria conhecer. Porque a gente tem medo. Então, essas coisas, eu acho que as notícias. Assim, eu não vou nem entrar no mérito da notícia verdadeira ou falsa, que no meio de tudo vem as fake news, né? Vem as notícias que ainda são mentirosas, que não são verdadeiras, ou que trazem falsas esperanças, esperanças que ainda não estão concretizadas, né? Então, nossa, todo mundo fica, ai meu Deus, porque sei lá, medicação tal vai resolver, aí o outro fala, não, mas essa medicação não está testada, comprovada. Percebe? Isso vai bagunçando muito a nossa cabeça. Gente, eu acho que assim, a gente tem que saber, como eu falei, o que é o básico, como é que a gente se previne e ser prudente. E, mais do que nunca, colocar a nossa vida e a vida da nossa família na mão de Deus. Eu acho que eu tenho pedido isso para Deus todos os dias, é só o que eu peço. Eu falo, Senhor, as questões financeiras a gente vai lidar, as perdas financeiras a gente vai lidar, a gente vai dar um jeito, a gente vai enxugar o orçamento, a gente pode até passar por privações, mas o que eu peço para Deus é isso, é a vida, é a sobrevivência, né? Da família, da minha família e das pessoas que eu amo. Então, eu acho que é isso. Para a nossa saúde mental, é muito bom que a gente não se intoxique de notícia. Tem até uma amiga psicóloga falou que existe até um termo para definir isso, que é infoxicação. Boa. Infoxicação, que é intoxicação por excesso de informação. Então, acho que no começo da pandemia, acho que muitos de nós estávamos fazendo isso. Tem gente que ainda, infelizmente, está fazendo isso, né? E isso fica muito ruim, a saúde mental fica muito ruim, a gente tem que espairecer, a gente tem que arejar, pensar em outras coisas. E eu acho que em família a gente tem oportunidade para rir junto, né? Tão bom, cara. Assiste um filme que é comédia, um filme que deixa vocês para cima, sabe? Contem histórias engraçadas, pegue aquelas fotos antigas para ver, lembre de histórias engraçadas que vocês viveram, lembra das viagens que vocês já fizeram, façam planos futuros, né? Olha, quando tudo isso passar, se Deus quiser, tudo bem que vai estar todo mundo ferrado de grana, não vai dar para puxar, não vai dar para fazer muita coisa. Pô, vai te ver. Nem que seja aí no McDonald's, né? Não, mas é isso mesmo. E aí a Sandra tá falando aqui um negócio legal, né? Que ela falou assim, ó, estamos fazendo live com 2, 3, entrando em contato com pais, cunhados, tios. E então assim, e ela falou que isso tem sido muito bom. E aí, que legal. Até falando isso, que a gente fez um Zoom aqui da família aqui, e a gente se reuniu esses dias numa sexta-feira e tinha quase 20 pessoas da família. E a gente tá falando assim, cara, precisou vir o corona pra gente fazer isso, né? Assim, olha que loucura, né? Então, assim, tinha primo nosso de Brasília, do Rio, de tudo que era lugar, e assim, só assim, olha que coisa doida, né?
teve que vir um corona pra gente aprender, que a gente sempre falava, vamos se reunir, ninguém não só se reunia em casamento e velório. Então, assim, olha que coisa boa. Então, assim, que a gente faça disso um hábito, né? De não perder esse contato com as pessoas e, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, assim, agora que todo mundo ficou nessa preocupação, não, vamos se juntar, vamos se encontrar, vamos se falar. Então, assim, isso é muito bacana e que a gente não perca isso, né? Que a gente possa continuar nessa pegada, né? Manter, né? E aqueles que for possível a gente ver ao vivo e em cores, que a gente faça mais isso, né, Pierre? Que a gente saia disso, porque não tem muitos amigos que a gente falava assim, vamos tomar um café? Vamos um dia. E a gente nunca ia, né? Então, que a gente também saia. Que assim, eu tenho mandado tanto zap para amigo meu e a gente fala, nós vamos se encontrar quando acabar essa quarentena, nós vamos marcar um almoço, um café, alguma coisa nós vamos fazer. Porque, assim, é coisa que a gente deixa passar, né? Aquela história da correria, né? Tô na correria, e aí você acaba deixando e vai passando muita coisa, né? Então, assim, a gente aprenda com isso, que o Corona venha nos ensinar isso também, né? Que a gente valora essas relações, né? Exatamente. E que a gente, e mesmo assim, em família, que a gente leve alguns bons hábitos que talvez a gente está fazendo agora, né? De ter esse tempo juntos, tal. Depois vai voltar a nossa rotina, a nossa correria, é claro, mas que a gente não perca isso. De no meio da nossa rotina agitada, que um dia vai ser de novo, a gente parar e ter tempo para a família, né? Para aqueles que são cristãos, talvez alguns estão nos acompanhando, não são, mas para aqueles que são cristãos, eu acho tão legal que a família tenha um tempo de falar com Deus juntos, né? É uma coisa que na nossa correria a gente não consegue ter. E agora, é o que você falou, ninguém pode dar desculpa que não tem tempo. Puxa, acho que é muito legal se pelo menos à noite, antes de dormir, ou pela manhã, enfim, em algum momento, a família vai ali falar com Deus junto, sabe? Eu acho que, assim, é algo tão bom para todos nós, né? E que faz falta na nossa vida. Então, eu acho que é isso. Acho que é um tempo precioso, como eu falei, é uma oportunidade que a gente está tendo de estreitar os laços. Deus queira que quando acabar a quarentena, a gente pense assim, nossa, a quarentena acabou, legal, eu vou ter meu trabalho, minha escola e tal. Mas sabe que eu sinto falta daquele tempo que a gente passou junto? Nossa, sabe que foi muito legal aquele tempo? Sabe que lá na frente, um dia lá bem adiante, Pierre, a gente possa olhar para trás e falar, aqueles 2 meses, sei lá quanto tempo, não vou nem chutar aqui, né, porque eu não sei quanto tempo, que a gente passou junto, foi muito legal, né? Que a gente Como a gente aprendeu coisas ali, né? Exatamente. Que a gente possa olhar para trás e fazer esse balanço. Ou então, né, Pierre, como você falou, se algumas famílias entraram nessa quarentena destroçadas, e assim, pelo milagre de Deus, eu creio que Deus pode restaurá-las, que elas olhem para trás um dia e pensem assim, aquela quarentena fez toda a diferença para nós. A gente ia se perder. A gente ia se separar, a gente ia realmente implodir. Mas na quarentena, a gente se reencontrou. Olha, vai ser lindo se um dia a gente ouvir coisas como essa. E eu creio que essas coisas podem acontecer. Eu estava vendo uma reportagem que casais separados, acho que foi na Globo até, que casais que já estavam separados voltaram a morar juntos por causa da guarda dos filhos, para os filhos não terem que ficar se deslocando, né, do perigo do deslocamento. E aí eu fiquei pensando com meus botões, né? Falei, o que vai dar isso, né? Já pensou? Já pensou? Falei, nossa, que bacana vai ser, né, se a matéria depois da quarentena mostrar e falar assim, olha, que bom seria, né? reatamos o casamento, né? Pode ser que essas coisas aconteçam, né? Então... Eu acredito. Eu também acredito, Pierre. Eu também acredito, porque como eu te falei, acredito que Deus restaura famílias. Que Deus está super interessado nisso. Eu acredito. Miriam, obrigado. Valeu por esse tempo precioso que você deu pra gente aí. Foi muito bom, a galera gostou bastante aqui, mandou bastante pergunta. E, poxa, obrigado mesmo. E vamos marcar alguma coisa pra gente fazer outra dessa aí que foi muito boa. Eu que agradeço. Valeu. Eu que agradeço, Pierre. Espero ter podido contribuir aí, né? Ter colocado algumas coisas para as pessoas pensarem. E espero, sinceramente, que esses que estão nos ouvindo, que essas famílias sejam
passem por essa quarentena. Não que elas implodam nessa quarentena, mas que elas passem e que elas saiam mais fortalecidas de tudo isso. Tá bom? É o meu desejo sincero. Muito bom. Lilian, obrigado mais uma vez. Tamo junto. E sábado, 8h30, tem mais, hein? Beijo pra vocês. Tá Tchau, bom. Obrigada, Pé. Tchau, até mais, gente. Beijo, tchau, tchau.